A Folha, ela foi na onda do clickbait. O que nós estamos vivendo hoje é um desespero muito grande por notícias que tenham interesse público. Todos os veículos, é impossível mencionar um veículo que não esteja nesse desespero por aquilo que está bombando. Então, o que a Folha fez foi, olha que grande oportunidade. O camarada vai dar uma bomba ali, eu vou ser a primeira a divulgar e vou pautar a CPI e vou me tornar aí a super jornalista dos próximos dias. Então, ela quis virar. Tá todo mundo tendo essa oportunidade aí de ter suas horas de fama, suas horas de top trends no Twitter. Agora, sobre essa questão de que o fascismo sobrevive exatamente por causa da estupidez alheia, é claro que sim. O que nós temos que pensar é o seguinte, o fascismo ele sobrevive por causa da estupidez alheia e a prova do que você disse é exatamente o fato do Bolsonaro ter tido uma queda gigantesca nos últimos dias. Quando as pessoas perceberam que elas estavam usando medicamentos sem eficácia, quando as pessoas perceberam que estavam sendo enganadas esse tempo todo, elas partiram de um extremo para o outro para pirraçar o bolsonarismo. É exatamente o que você falou. Mas a única parte que eu acho que a gente não pode partir para a explicação mais simples, que é a explicação mais simples, é a explicação do fenômeno, e agora até utilizando aqui um pouquinho da explicação mais simples da mecânica que a gente tem, que é a newtoniana, mas a gente vai para uma mais complexa, que é a mecânica quântica, a gente percebe que as duas explicam fenômenos, mas a quântica consegue explicar todos os fenômenos. A gente não pode imaginar que a simplicidade, ela abarca todo o fascismo. A simplicidade, ela é a matéria-prima, sim, do fascismo, mas a máquina do fascismo, ela tem que ser extremamente inteligente. Tanto é que quando a gente pega uma variante do fascismo, que é o nazismo, a gente percebe que tem toda uma estratégia de como conduzir a massa, como conduzir a parte da sociedade, que infelizmente é a grande maioria, que não usa a própria cabeça para pensar e que é facilmente influenciável. O que eu continuo insistindo é que tentar procurar um grande negociador, tentar procurar a lógica na negociação de 400 milhões de doses, tentar procurar tudo isso neste camarada é uma grande bobagem. O que foi armado ali foi simplesmente um esquema de desmoralização da CPI, porque o Bolsonaro tem hoje a CPI como sendo o pior carrasco para a única coisa que é a justificativa da sobrevivência do Bolsonaro no poder, a popularidade. A CPI não tem poder de julgamento, a CPI faz um inquérito. A CPI não está tão preocupada em ter no final uma resposta jurídica contra o Bolsonaro. A CPI, ao mesmo tempo que ela diminui a popularidade do Bolsonaro, ela oportuniza os protagonistas da CPI a fazerem suas campanhas pessoais. Então o Renan, que era um cara esquecido, que era um cara... Hoje é um herói que não usa capa. Então o que nós precisamos pensar? É uma batalha no campo da informação. Por quê? Porque as pessoas que já possuem uma capacidade intelectual superior para compreender os fatos, elas já sabem que tem coisa errada. Qualquer um de nós já sabia, mesmo antes da CPI, que existiam interesses financeiros por trás da matança que está acontecendo no Brasil. Qualquer um de nós acreditar que o Bolsonaro estava insistindo na cloroquina e na ivermectina, sem N, por favor, na ivermectina, assim, com convicções de que isso daria certo, sendo que o mundo já tinha abandonado, seria infantilidade da nossa parte. Então, a CPI é um mecanismo de comunicação. A CPI, como mecanismo de comunicação, ela tem que batalhar para atingir as massas. Então a CPI está alcançando muita gente. Até hoje a CPI estava conseguindo fazer com que o gado pegasse raiva do Bolsonaro e acontecesse exatamente isso que o Aurélio trouxe, que é pular de um extremo para o outro, a decepção total. Mas quem faz o fascismo acontecer não é uma pessoa extremamente humilde, sem conhecimento, não. São super estrategistas que inclusive ficaram conhecidos na história, como, por exemplo, o Goebbels e a sua frase que ficou consolidada, e inclusive algumas frases foram utilizadas até aqui no Brasil pelo governo Bolsonaro. Então o que a gente precisa pensar? O debate não é jurídico.
Porque no debate jurídico, o que manda são os interesses pessoais. No debate jurídico, o PGR, eu estou falando da pessoa e não da instituição, o PGR ele tem o interesse de proteger o Bolsonaro, que ele pode ser o próximo indicado para o STF. Então não interessa a peça jurídica que chega ao PGR, ele vai trabalhar para poder arquivar aquilo. Uma peça jurídica que chegue até o Arthur Lira, para ele, não é interessante, aquilo é uma coisa insignificante. O que interessa é o poder de controlar o presidente da República, que está nas mãos hoje do PGR, do STF, do Arthur Lira. Ou seja, o presidente da República se tornou um fantoche. Para que serve a CPI, então, se nada que a CPI produzir vai ter condições de tirar o presidente da República? Para conduzir a população num determinado... Deixa eu concluir, Léo. Para conduzir a população no sentido de compreender o que o presidente fez, se foi certo ou se foi errado. No momento em que a CPI já tinha conseguido isso, era um momento que a CPI estava no topo e era para encerrar a carreira, igual o Pelé fez. Parar a CPI no auge da carreira, fazer a relatoria e entregar. Mas aquela sede por protagonismo na CPI fez eles darem sequência e continuarem a brincadeira. E aí veio essa super estratégia de comunicação. Vamos tirar o jurídico, vamos esquecer tudo. É uma super estratégia de comunicação. O bolsonarismo mostrou para a população brasileira que qualquer doidão chega na CPI e fala o que quer. Essa é a realidade.